Pessoal, então é isso aí. Iniciamos a nossa gravação. Boa noite. Vamos lá para a parte do texto que a gente parou, a aula passada. O Cortella, ele colocou a questão, o que somos nós? Pouco depois, ele associou isso a uma outra questão. Qual é a razão de existirmos? Né? Essa é uma questão, aliás, que nós colocamos e mais nenhuma outra espécie coloca, convenhamos. Né? E outra, a questão do porquê estamos aqui também é uma questão do porquê tudo existe. Né? É uma questão que não se atém apenas às razões da nossa existência, mas da existência em geral. E aí ele chama a ciência para entrar nessa roda. Nós já dizemos aqui que essa não é uma questão científica, não é uma questão que concerne a nenhuma ciência particular. Né? E por isso não é de se estranhar que, né, quanto mais a ciência se desenvolve, a questão permaneça longe de se responder. Mas se a questão não é científica, por outro lado, a ciência coloca um pé na janta daquelas respostas que até então, né, nós herdávamos e nos satisfazíamos com elas. Né? A ciência, de algum modo, ajuda a crise, né, que atinge essas respostas. O Cortella, ele vai colocar aqui, na parte do texto onde a gente parou, né? Vai elencar aqui um rol de coordenadas, digamos assim, sobre qual seria esse lugar do humano. Eu sublinhei ali, porque, como ele tinha feito lá atrás, né, tentativa de identificar o que seja humano é também a tentativa de localizar o humano em meio à natureza. Então, qual é o nível atual de conhecimento que a ciência, como forma mais precisa e eficaz de investigação da realidade, nos aponta quanto ao lugar do humano? Bom, e aí, esse é o rol que ele apresenta para nós. Em primeiro lugar, diz ele, estamos em um dos universos possíveis. Eu não estou muito a par dessa discussão, me parece um pouco estranha, a partir mesmo do termo universo. Né? Universo, por definição, é aquilo que contém tudo. Né? E aqui, quando ele diz estamos em um dos universos possíveis, bom, se há mais de um universo, há que ter um universo que englobe todos eles. Oh, ok. Ele é finito e tem, provavelmente, o formato cilíndrico. Isso é divertido também. Né? Em função da curvatura do espaço sobre si mesmo. Sei, eu não sou físico. Quando vocês, por exemplo, pegam lá a física do Newton, não do Einstein, para falar da gravidade, e que mostra a distorção do espaço, né, dada a massa, né, dos corpos sobre ele, você normalmente tem ali uma representação gráfica em duas dimensões, né, de algo como que uma bola que afunda uma rede, e até aí tudo bem. A questão é que nós estamos lidando com algo que é 3D e não 2. Né? Então, essa representação gráfica ela tem aí um limite. E
E para mim fica um pouco difícil imaginar como que é essa distorção, né? Parece que nós estamos falando de uma esponja que se torna enrugada, né? Com alguma coisa que tem ali no meio dela, né? E que de algum modo, ou se não enrugada nela, ao contrário, vamos dizer isso, né? Ela se expande, né? Dado o peso daquela massa sobre todos os lados. Enfim, pessoal. Esse universo, vamos lá, né? Vamos seguir, porque eu não sei quanto a vocês, eu não sou físico, eu sou no máximo um metafísico. Esse universo surgiu há aproximadamente 15 bilhões de anos, a partir de uma grande explosão inicial, apelidada de Big Bang. E isso aqui é interessante para nós. Extinguirá daqui a outros tantos bilhões de anos em função do esvaecimento da matéria e da energia nele existentes. Quer dizer, o universo está se expandindo. Como que se sabe, né? Você observa as galáxias, observa os astros, nota o efeito Doppler, que é aquele que, né, deixa um rastro em infravermelho. É o mesmo efeito que você detecta quando, por exemplo, passa uma sirene na rua, uma ambulância ou qualquer coisa, e você escuta que o tom da frequência vai caindo, né? O efeito Doppler, então, é esse rastro que indica o afastamento da fonte. Bom, e se as coisas todas que se observa possuem esse efeito, parece que é assim que a coisa se vê, é porque, então, o universo está o tempo todo se ampliando. Ele está inchando. Bom, e observa-se também que isso acontece num ritmo acelerado, quer dizer, cada vez mais rápido. Significa que em alguns tantos bilhões ou mais de anos, os astros e toda a matéria contida no universo vai se colocar a uma distância tal, né, que a atração entre os corpos, né, vai perdendo sua força, e isso significa o mesmo entre as partículas atômicas. Resultado, o universo, a natureza toda vai se transformar em poeira. E por que isso aqui nos interessa? Porque a natureza era o último bastião, afinal de contas, de uma permanência, né? E a natureza não permanecerá, né? Ela se extinguirá. E assim chegaremos ao fim do último capítulo da existência de tudo. Mas nós vamos nos extinguir muito antes que isso. Só que a gente sempre poderia pensar que a aventura do espírito, né, da inteligência, poderia continuar, quem sabe, talvez, em outra forma de vida inteligente, sabe-se lá onde, né? Supondo que exista, né? O Carl Sagan dizia que acreditava que houvesse, né? Afinal, dado o tamanho do universo e etc. e tal. Mas a gente tem que pensar o seguinte: é possível, agora é provável? Há uma diferença, né? Entre o que é possível e o que é provável. O que é possível? Bom, o que não é possível? Né? Dentre as possibilidades, você tem, né, a afirmação e a negação. Portanto, elas se eliminam, né? O que é possível, enfim, não é o que nos interessa. O que interessa é o provável. É o que possui, de fato,
uma tendência a vir a ser, digamos assim, possui uma preponderância, né? Possui é mais que uma possibilidade, pode-se provar, né? Ok, vamos seguir. Então, uma expansão que ainda continua e que se concentrou em grandes massas estelares, que por sua vez se agruparam em 100 bilhões de galáxias. Uma delas é a Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. Nessa galáxia, 4,6 bilhões de anos, originou-se o nosso sistema solar. O Sol, uma das 100 bilhões de estrelas da galáxia, é relativamente pequeno, de quinta grandeza, e tem girando à sua volta 9 já conhecidos planetas do grego planetes. Planetes significa astro errante, astro vagabundo. Como que os gregos distinguiam o que era estrela e o que era planeta? Certamente não por conhecerem do que se constitui cada um deles, né? E era preciso que soubessem a diferença, porque os astros era tudo que eles tinham que pudesse servir de bússola na hora deles se lançarem ao mar. Então, o planeta, ao contrário da estrela, não está fixo em constelações. O planeta, ao contrário, ora está em algum ponto do céu, ora em outro, ele fica passeando, né, por meio das estrelas. Toda a questão do sistema ptolomaico e copernicano era descobrir onde estaria tal planeta em tal momento. Um desses astros errantes, Terra, o quinto em tamanho, distante 150 milhões de quilômetros do Sol. Na Terra, há vida, e até há pouco supunha-se que só nela. Olha, eu ainda tenho cá minhas dúvidas, mas quem sou eu? Estima-se que nosso planeta tenha entre 3 e 30 milhões de espécies de vida diferentes, provavelmente bem mais que isso. Embora apenas 1,4 milhão tenha sido classificada, bom, a essa altura do campeonato também, bem mais do que isso. 750 mil insetos, 41 mil vertebrados, 250 mil plantas, o restante de outros invertebrados, fungos, algas, micro-organismos. E o vírus não é ser vivo. Não? Não sei. Eles também sabem? Eles quem? Os biólogos? Não sei. Aí, você pergunta para o biólogo, o que é vida? Pronto, faça essa pergunta a mais de um deles. E assista o que eles vão dizer. Ok. Uma dessas espécies é a nossa, em sua forma mais recente. 35 mil anos para cá. Chamada de Homo sapiens sapiens. Parece que há mais de um Homo sapiens. A espécie humana tem, no momento, 5,5 bilhões de indivíduos. Eu falei para vocês que esse texto foi escrito no milênio passado, né? No momento, já passamos dos 7 bilhões, não é mesmo? Um deles sou eu. Então, aí. De forma caricatural, mas não falsa, assim se poderia responder à questão: quem sou eu? Sou um indivíduo entre outros 7 bilhões, pertencente a uma espécie entre outras 30 milhões,
vivendo em um planetinha que gira em torno de uma estrelinha entre outras 100 bilhões que compõem uma galáxia em meio a outras 100 bilhões presentes em um dos universos existentes. E aí eu coloquei Pascal, Blaise Pascal, aquele pensador que não me refiro à linguagem de programação. Pascal era um matemático, né? Pascal era aquele cara que, além de matematizar, filosofava coisas do tipo, né? O que é o homem? O homem é um graveto, né? Frágil, né? Mas dotado de consciência, de autoconsciência, né? Um gravetinho com a máxima dignidade de saber, de ter essa ciência de si, essa autoconsciência ou consciência da própria consciência. Eis aí algo que, pelo visto, também nos distingue do restante da natureza. Além da verdade, poderíamos aqui elencar muitas coisas que nos distinguem da natureza. Mas usar roupa, usar talheres ao comer, cortar o cabelo. Parece que os animais não se preocupam com esse tipo de coisa. Né? Fazer metafísica, matemática, né? E ter consciência de que tem consciência. Né? O que é a consciência? Em primeiro lugar, é uma forma de você apreender informação por meio dos sentidos, daquilo que está ao seu redor. Né? Mas ter consciência da própria consciência te leva a um ato de reflexão, tal como, né, você colocar um espelho diante de outro, que você pode observar, né, chega ao infinito. Né? E é assim mesmo que nós começamos a aprender coisas e a pensar coisas e imaginar coisas que transcendem esse aqui, agora. Né? Mas nós ainda vamos chegar lá. Então, eis aí o pé na janta. No que se refere a essas conclusões, devia ser menos instável viver, digamos, durante o período medieval europeu entre os séculos V e XV, quando parecia estar tudo em ordem, cosmos, né, do grego, a Terra no centro do universo, o homem no centro da Terra, a alma no centro do homem e Deus no centro da alma, isso que nós conhecemos como antropocentrismo, antropos, homem, né? O homem no centro. É uma visão antropomórfica, sem dúvida, mitológica, com certeza. Né? Qual é a crise? Né? Qual é a dúvida? Você vai morrer? Vai. Isso não é um problema. Mas o que tem depois da morte? Outra vida. Né? Se você se comportar bem nessa, você se encontra lá com o Criador. Depois, na casa dele, né? no reino dos céus. O problema é se a sua vida não foi exatamente uma boa vida. E se você não se comportou bem. Aí você vai parar lá na panela do diabo. Mas, eis que nos últimos 500 anos, e aqui é que ele quer mostrar que a ciência, o desenvolvimento da ciência, colocou a questão mais distante de ser respondida. Porque, primeiro, Copérnico e Galileu, né, derrubaram a certeza de sermos o centro do universo. Ele poderia ter estado aqui, Giordano Bruno, que virou churrasquinho lá na quitanda da Igreja Católica. Né? O Copérnico era religioso. O Copérnico ele era um frade. Ele não estava realmente afirmando que o Sol se encontrava no centro do sistema solar. A questão dele foi mais assim do cálculo, né, da posição dos planetas.
ele teve essa intuição e observou que o cálculo se tornava mais simples do que o sistema ptolomaico. Quem que vai realmente confirmar essa intuição do Copérnico é Newton. E vejam, o Cortella não cita aqui. Ele citou o Galileu. Ok. Depois ele cita Darwin, que abalou a convicção de estarmos um pouco abaixo dos anjos e nos remeteu para a companhia superior ainda de outros primatas. Dizem que Darwin teria dito que nós viemos dos macacos. Isso é falso. Darwin jamais falou isso. O que Darwin falou é que viemos de um primata anterior aos macacos e que em dado momento da evolução desse primata, né, houve uma bifurcação. Para um lado, os símios, para o outro, os hominídeos. Isso melhora as coisas para Darwin? Não muito. Né? Darwin até hoje está no inferno. O Galileu já foi perdoado, mas o Darwin não. E o mais engraçado é que Darwin era profundamente religioso. E sentia um mal-estar terrível com a pesquisa dele. Né? Vejam, o darwinismo, a teoria da evolução, né? Que é uma teoria da adaptação das espécies, do desenvolvimento dessas espécies de acordo com o ambiente, não era um ponto de vista de Darwin. Pelo contrário, era uma afronta ao ponto de vista de Darwin. E ele publicou por um motivo, porque tinha um cara, né, que estava ligado na pesquisa dele e que falou, se você não vai pesquisar, ou melhor, não vai publicar, eu publico no meu nome. Aí é safadeza demais. Aí o Darwin publicou. Né? E o Darwin teve que escutar, desde então, que ele afirmava que o homem vinha do macaco e outras coisas mais, e que ele ia queimar no inferno, e etc. e tal, e a igreja até hoje não perdoou ele por conta disso. Bom, cá do lado da ciência e da filosofia, nós mais que perdoamos Darwin, nós colocamos ele no panteão, né, da história humana, do conhecimento humano, ao lado dos grandes heróis da humanidade. Toda a nossa reverência a Charles Darwin. E, convenhamos, quem quiser entender o que é isso, a vida, só tem um jeito, é através dele. Se não, não vai entender. Vamos lá. Freud. Sigmund Freud. Que teria identificado em nós um porão desconhecido e colocado sob suspeita a noção de termos uma alma livre a nos dirigir. Freud escreveu contra Descartes. Descartes é o filósofo que, digamos assim, inaugura a filosofia moderna. E uma das coisas que ele, Descartes, postulava é de que era mais fácil conhecer a alma humana que o corpo. Por quê? Porque, segundo ele, né, somos autoconscientes, somos conscientes da própria consciência. A consciência, o espírito, a alma, a subjetividade, é o objeto imediato do conhecimento. Portanto, ele é muito mais acessível ao conhecimento que o corpo. E eis que Freud observava outras coisas. Né? Ele não observava apenas a neurose, né? A histeria, etc. Ele observava também os chamados atos falhos. Atos falhos. E sem contar com a questão do sonho. Né? Porque o sonho é o que é isso e por que se manifesta durante o sonho tal ou qual coisa. Atos falhos, não sei se vocês sabem, ato falho é quando você fala, age de uma forma que você não queria, entre aspas. Queria, na verdade, só não sabia. Sim. Costuma ser um bocado constrangedor. Né? Então, o Freud vai
colocar essas questões. Por que isso? E aí, ele vai postular a existência de um subsolo, né, da consciência. Ali onde a gente deixa fechado, guardado, trancado, escondido de nós mesmos, né, um bocado de coisas que, no entanto, por vezes forçam ao sapão para escapar e por vezes escapam. E durante os sonhos, né, teria livre acesso à consciência para poderem se manifestar de modo que durante a vigília, né, se comportassem bem. Né? Não fosse o sonho, talvez estaríamos nos ocupando, né, tendo um gasto de energia psíquica enorme para esconder essas coisas de nós mesmos. Enfim, pessoal, vamos lá. Durante séculos, consideramos, e muitos ainda o fazem, ser a Terra o nosso lugar, criado só para nós e a nós pertencente, quase imaginando que tudo o que existe aqui e fora daqui, no incomensurável universo, fosse apenas uma moldura para a vida humana. É o antropocentrismo. No entanto, ao lado desta autoimagem prepotente, mas não inútil, pois nos dá sentido, sempre, eu coloquei aquele pontinho de interrogação, tivemos uma outra a lhe fazer sombra. Para que tudo isso, se inevitavelmente acabamos? Então, nem sempre. Né? Essa sombra, ela surge muito recentemente. Né? Essa crise do antropocentrismo, ela não surge, não é sequer por conta da ciência. Não é culpa da ciência. Né? A gente pode aqui pensar alguns eventos, tais como a descoberta das Américas. Né? Imaginem uma coisa engraçada. Né? Havia uma noção de que, em primeiro lugar, de que a Terra era plana. E de que a Terra, pouco depois ali, no Atlântico, acabava. No Atlântico? No Atlântico, sim. Ninguém tinha noção de que havia mais chão pro lado de lá. Exceto, talvez, quem sabe, os chineses. Hoje em dia circula, eu não sei qual é a veracidade disso, na internet, uma imagem do que seria um mapa da época de procedência chinesa, mostrando a América do Norte e do Sul, a América Central, do lado ali da Ásia. E, convenhamos, tudo indica que o pessoal ali do Oceano Pacífico, polinésios, atravessaram aquele estreito lá no alto de Vladivostok, da Sibéria, Alasca. Chegaram nas Américas, povoaram as Américas. E é por isso que os peles vermelhas e peles amarelas se parecem. São realmente muito mais parecidos entre eles do que com os brancos, negros, etc. O fato é o seguinte, quando o português vira lá para o rei, ou para a nobreza, pede um financiamento para colocar umas naus no mar e chegar nas Índias pelo lado de cá. Peraí, como que é essa história de chegar na Índia, né? Pelo lado de cá, a Terra é redonda? Será que esses caras sabiam onde que eles realmente estavam pretendendo chegar? Bom, especulação. O fato é o seguinte, você chega numa terra que o grosso da população já acha uma coisa incrível, quer dizer, como assim? Existe mais gente, existe mais lugar, existe um novo continente. E lá você
encontra uma ave. O que é esse bicho? Não sei. É uma ave. Vamos lá, é uma galinha verde. Que fala. E o mais incrível, ela fala português. Então imaginem o que um evento desse não produz na cabeça, né, das pessoas ali na Europa inteira. E tem mais. Os caras estão redescobrindo a literatura antiga, as obras dos céticos gregos. Eu me refiro aqui ao Pirro e ao Sexto Empírico, que vão chegar nas mãos, por exemplo, dos filósofos franceses. E toda a obra do Descartes, toda a obra, a metafísica do Descartes, essa que eu estava citando agora mesmo. O discurso do método, né? A epistemologia e a metafísica cartesianas são uma tentativa de responder o ceticismo. Né? E é com isso aí que ele inaugura a filosofia moderna. Ela toda, poderia se dizer, uma tentativa de resposta ao ceticismo. Aonde ela vai desaguar? No ceticismo também. Ela não consegue responder. Vai desaguar lá no rio Mito. Mas isso não veio ao caso. E tem uma outra coisa, a cisão, né, da Igreja Católica, né, o surgimento do protestantismo. Então, do que nós estamos falando? De um período de um bocado de dúvidas, uma crise tremenda. E o antropocentrismo, né, naturalmente, vai fazer água nesse período aí. Então, pronto, senhor Cortella, né, não foi sempre que tivemos essa sombra. Para que tudo isso se, inevitavelmente, acabamos? Essa sombra, ela se torna muito, mas muito mais notável no século XX. Esse que é, certamente, o mais desgraçado da história humana. Né? Logo ali, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e já temos toda uma frente filosófica chamada existencialismo, colocando não só a falta de sentido da existência humana, mas também, por vezes, a impossibilidade de atingirmos qualquer sentido para ela. Nessa brincadeira aí também cresce muito o anti-humanismo. E isso é um terror, né, completo. Pessoal, Gabriel. Oi, só uma pergunta, professor. Sim. Senhor, eu acho que pode se considerar o imperialismo inglês e europeu que destruiu a Ásia e a África uma das maiores massacres do mundo, que se for olhar os imperialistas, como é que eles fizeram com a África, Sim. a maldade que eles fizeram é maior que qualquer guerra mundial. Sim. Eu me referi aqui a essa autoimagem que, né, você tinha dos europeus, diante deles mesmos. Né? Eu não estava querendo assim comparar a maior, sabe, indústria de mortes entre eles ou promovida por eles. Sabe? Teve uma outra que eu esqueci aqui de citar, que foi a peste negra. Né? Essa foi bem anterior às outras, mas não menos importante. Peste negra, que foi aquela história de achar que gato procriando era tudo encarnação do demônio, né? Eu não sei se vocês já viram como é um gato, uma gata, no cio, e como é o acasalamento dos gatos, é realmente assustador. Bom, e aí quando a cabeça está cheia de caraminhola e vê os gatinhos lá namorando, acha que aquilo é a manifestação do diabo, sai matando os gatos, mataram os gatos. Resultado, a população dos ratos cresceu tremendamente, e isso custou muito caro aos europeus nessa época. Mas, Gabriel, agradeço a sua lembrança, tá? E, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Eu coloquei essa marquinha ali no nosso texto para nos lembrar
ano que vem, da gente retomar a partir daqui, porque o nosso tempo está acabando. Então, gostaria de desejar a vocês boas festas, um bom feriado, né? Nós voltamos, acho que dia 10, né? É um tempinho bom aí para a gente descansar. E agradeço também a presença de vocês, né? Lembrando mais uma vez que nosso vídeo vai estar ali em arquivos, depois eu vou colocar lá no Streams e no YouTube, e o link aqui, para quem tiver aí a fim de rever, eventualmente o pessoal que chegou depois, pegar o comecinho. Ficamos combinados? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e ótimas festas para todos nós.